eu percebi que eu estou cometendo um erro com vocês. Porque tu começa pela coroa. Quando a gente está falando padrologia, nós temos que levar em conta a reflexão de luz. Hoje eu gostaria de estar conversando um pouco com vocês a explicação de algumas perguntas que têm sido feitas, tá? Eu percebi que eu estou cometendo um erro com vocês, certo? Eu estou trabalhando dentro de uma realidade regional, esquecendo que esses vídeos estão passando pelo Brasil todo, tá? Então, o que está acontecendo? Eu percebi, há uns dias atrás, alguém me questionou, falou: João, por que tu começa pela coroa, né? Deixa eu explicar certinho, tá? Para que não aconteça um problema lá na frente. Eu ainda vou dar aulas relacionadas ao padrão GIA, tá? Quando a gente está falando padrão GIA, nós temos que levar em conta a reflexão de luz. Para que possa ocorrer a reflexão de luz, nós temos que ter um cristal, uma qualidade de gema muito boa, certo? Ela tem que ser translúcida, tá? E o que acontece aqui nas esmeraldas da Carnaíba? Uma grande quantidade de esmeralda aqui da Carnaíba, elas são turvas. Ela tem uma quantidade muito grande ou de inclusão, ou o cristal ele voltado para o lado fumê, que escurece a pedra, e muitos nem dão transparência, tá? Então, na condição da esmeralda, que é onde eu estou morando, e eu percebi isso daí há um tempo atrás, tá? Eu sempre comecei, fazia a coroa, polia a coroa, colava ali e fazia o pavilhão, invertiu lá. E aí, de vez em quando eu tenho o hábito de ir lá na serra e sentar junto com o mestre Petrônio, que é uma pessoa que eu aprendi a admirar muito, muito mesmo, um profissional com mais de 50 anos de lapidação, sozinho, né? Fica lá no quartinho dele, não incomoda ninguém, faz o trabalho dele. A única pessoa que ele prejudica às vezes é ele mesmo, né? Mas eu gosto demais dele. Então eu tenho por hábito de ter a capacidade de aprendizado. Às vezes um aluno, ele te ensina coisas que durante 10 anos você não aprendeu, tá? Então, às vezes eu gosto muito de sentar junto com esse pessoal, esses lapidários mais antigos, ver o trabalho dele e acompanhar e perguntar algumas coisas. E logo que eu cheguei aqui, duas coisas, uma que o Petrônio me ensinou e a outra que o Catita me ensinou, e influenciaram muito na minha lapidação. E eu estava lá, olhei, observei que o mestre Petrônio, ele estava iniciando pela coroa. Eu questionei ele, falei: mestre, mas por que o senhor está lapidando primeiro a coroa? A argumentação que ele me deu fez sentido para a realidade daqui da Carnaíba, tá? Então, eu já tinha ouvido de um ourives, o Cacá, ele falou: não, quando a pedra é turva, por favor, faz ela baixinha. Aí ele me disse o seguinte: a pedra, ela sendo mais turva, tendo inclusão, você reduz o ângulo para que ela possa aparecer mais clara e valorizar a peça no anel ou
em qualquer joia que você vai fazer, tá? Então, qual que é a dificuldade? Quando você tem uma pedra, certo? Que ela dá o cristal transparente, uma ametista, um quartzo, um berilo, que lhe dá aquela transparência vítrea, tá? Vocês desculpem o barulho que eu estou tentando gravar de manhã cedo para evitar o som, mas às vezes é difícil. Quando você tem o cristal com a transparência vítrea, tá? Que você olha para ele, você vê, você tem espaço, você tem obrigatoriamente que seguir o esquema do diagrama, tá? Quando você usa o diagrama, eu vou até daqui a pouco explicar, ele é que os ângulos é que vai determinar o tamanho da pedra. Então você está com a pedra formada lá, você vai bater os ângulos, você vai seguir passo a passo, igual uma receita de bolo, certo? Então o ângulo, ele determina o tamanho máximo da pedra. Você pode diminuir a pedra, mas você não pode aumentar fora do padrão da GIA, tá? Então cada diagrama é um mapa que você tem que seguir rigorosamente. Então nisso daí você começa com o pavilhão, porque o pavilhão é que determina o tamanho da pedra, tá? Quando eu tenho uma pedra turva, quanto mais turva, menor o tamanho do pavilhão, chegando a zero para aquela pedra que ela não tem nada de translúcido, ela é totalmente opaca, certo? É o chamado cabochão. Quanto menor o grau de refração, mais baixo vai ser a pedra. Então, na concepção aqui, você prioriza o tamanho da coroa. Então a coroa é que manda. Não é mais o ângulo do pavilhão que vai determinar a coroa, mas é a coroa, a parte superior da pedra, é que vai determinar o tamanho do pavilhão, chegando até mesmo a zero, se for o caso de um cabochão. Tá bom? Então, isso é interessante. Por quê? Porque eu estou inserido dentro de uma realidade aqui da Carnaíba. E eu esqueci do detalhe que não é só esmeralda, tá? Lógico, se chega uma pedra grande aqui, totalmente transparente, eu vou calibrar ela, formar, calibrar, tá? Fazer a mesa, eu vou polir a mesa, certo? Viro o padrão, tá? Para começar a lapidação pelo pavilhão, porque isso vai determinar o tamanho final da pedra, certo? E as facetas do rondiz. Agradeço muito. Eu não, de maneira nenhuma, quando é um mestre lapidário que vem, dá um toque ou corrige alguma coisa, eu fico muito feliz, certo? Fico muito feliz mesmo. E foi aí onde eu me liguei. Já 2 pessoas tinham me perguntado sobre isso, tá bom? Então é por isso que eu estou respondendo essa situação, tá? Não estou de maneira nenhuma, mestre, indo contra a tua palavra, certo? Foi questionado um mestre de lapidação muito bom, certo? Questionou, por que você deveria ter começado pelo pavilhão, mas a pedra ela não é a qualidade necessária para ter refração de luz. Ela está cheia de inclusão, trinca, ela tem miolo branco, então eu tenho que preservar certas áreas dela, certo? É por isso que a coroa está sendo preservada, tá bom? Espero que todos tenham entendido. Eu acho que no começo dessa série de aulas eu já tinha falado que eu estava trabalhando na realidade com algumas pedras que era aproveitamento, tá? Me trouxeram algumas pedras que elas são mais opacas, mais voltadas para o fumê, onde a gente vai estar trabalhando na realidade
como base, certo? A mesa da pedra, mas com um cristal limpo, com toda certeza eu vou fazer padrão gira, que também é uma das aulas que lá na frente eu vou estar colocando, tá? Ainda por enquanto eu estou simplesmente ensinando vocês encaixarem cada faceta com faceta, fazendo tudo certinho para que ela dê precisão, tá? Quando você olha lá aumentado 10 vezes, que você tenha essa qualidade, ok? Então deixa eu concluir aqui esse raciocínio, espero que vocês tenham entendido o porquê que eu estou começando pela coroa e não pelo pavilhão. Logicamente, o correto é começar pelo pavilhão, ele que vai determinar o tamanho máximo da pedra, depois você pode até diminuir. Você não tem como aumentar porque você diminui o grau, tá? E aí, se a pedra é transparente, ela vai abrir janela, ok? Bom, esse era o assunto, espero que tenha respondido. Por favor, galera, tá? Olhe a pedra que você está trabalhando. Se você está trabalhando com cristal limpo, com gema limpa, tem de seguir passo a passo do diagrama. Se você está trabalhando com pedra turva, aqui pelo menos, né, na região, todos os lapidários, eles rebaixam o ângulo e preservam a coroa. É a coroa que determina o tamanho do ângulo do pavilhão. Beleza? Tá entendido?